E aí pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos à nossa playlist onde eu analiso todos os contos e material de ficção que o H.P. Lovecraft escreveu ao longo de sua vida. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um conto muito interessante com o título de The Outsider. O título poderia ser em português O Estranho, O Estrangeiro. Acho que eu vou traduzir como Estranho. O que é tão interessante desse conto? Ele foi escrito em 1921 e publicado em 1926 na Weird Tales, e é um conto em que o Lovecraft se inspira bastante na obra de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, inclusive tem até um box aqui com algumas obras dele que eu pretendo trazer também no futuro, mas ele é um escritor que o Lovecraft se inspirou bastante no estilo literário dele, e esse conto ele representa mais uma união entre o Lovecraft e o gótico. Qual que é a história do conto? Vamos para a história, para a narrativa. A gente não tem um protagonista nomeado, mas ele é um protagonista extremamente melancólico e sozinho. Ele vive num castelo em que a luz do sol não alcança. Os bosques ao redor do castelo são extremamente, como eu posso dizer, extremamente opressores, então ele nunca consegue sair desses bosques. E todas as torres elas estão cobertas por essas árvores, com exceção de uma torre em específica que teve o seu caminho, a sua escadaria quebrada, e aí ele não consegue alcançar. Ele vive por anos e anos nessa solidão, ele tem pouquíssimas memórias de sua infância. Ele lembra de ter sido cuidado por um homem muito velho, mas essa é a única coisa que ele tem de memória, de lembrança clara. E além disso, o que acontece? A narrativa dá a entender pra gente, que ele é o último de fato ali. Não existe mais nenhuma outra pessoa, não existe mais nenhum outro inquilino daquele castelo. E numa dessas ocasiões de melancolia, num desses episódios, o personagem tem uma vontade incessante de ver a luz do dia. Inclusive ele fala, eu preciso escalar aquela torre para alcançar a luz do dia, e é uma escalada perigosa, mas eu prefiro morrer e ter a chance de ver a luz do dia do que morrer sem tê-la visto. E aí ele começa a sua subida, uma subida perigosa, até o ponto em que ele sai. E quando ele sai de uma espécie de alçapão, assim, ele vê que ele está numa igreja. E tem dois caminhos assim, que seguem para um lado e para o outro. E ele sai dali e começa a perambular. E ele se sente completamente aturdido, porque ele é um outsider, ele é um estranho. Tudo naquele local é estranho para ele. Então ele experimenta a estradinha, os prados, os rios, ele nada até encontrar um castelo onde há de fato aquilo que ele tanto procurava: pessoas, felicidade. E aí ele vai até a janela desse castelo que está iluminada, e ele entra dentro da janela e as pessoas ficam completamente apavoradas, elas desmaiam, saem correndo. Ele não entende o porquê delas estarem apavoradas, até o momento em que ele alcança uma determinada parte daquele castelo, e ele vê um espelho, e no espelho ele vê a coisa mais monstruosa que ele já podia ter visto. E para vocês terem uma ideia, no castelo onde ele vivia não havia espelhos, não havia como ele se ver o próprio reflexo. Então ele fica apavorado com a visão daquela criatura, mas ao mesmo tempo ele tem um quê místico de atração por ela, até o ponto em que os dedos dele se encostam, e aí ele consegue ver que na verdade ele tem uma nova dose de horror, porque ele entende que a criatura é ele é o monstro. E aí ele sai do castelo, tenta voltar para o castelo onde ele estava, no subterrâneo, não consegue. Ele vê o brilho da lua, só que ele entende que também a luz do sol não é para ele, e ele começa a vagar com outros fantasmas e pela noite, e o conto termina dessa maneira. Eu acho muito interessante justamente porque aqui ele trabalha muito do psicológico mesmo,
do monstro dentro de cada um de nós, essa sensação como eu posso dizer, de estranhamento. Você já chegou em um lugar e já se sentiu assim, completamente estranho, como se você não fosse nem humano, uma coisa, sabe, ali, como se você sentisse que aquele não fosse o seu lugar, sabe? Então Lovecraft ele trabalha muito isso aqui de maneira muito interessante, e tudo fica no campo das metáforas, né? Mas enfim, é um ponto muito interessante, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!